teste ocular, retinopatia, anatomia e olhos vermelhos. Isso, e herpes. E é. É porque eu vi teste ocular. Então, assim, a parte do herpes ocular só fica um pouco separado, porque quis aprofundar um pouco mais. Também é uma causa também de olho vermelho também, só que ela tem algumas peculiaridades, tá? Que a gente consegue identificar através de um exame de lâmpada de Fender. A gente consegue tratar também, às vezes só com a parte clínica, sem precisar também de nenhum laboratório, tá? O herpes ele é um vírus da família vírus, tá? Vocês devem ter estudado outras doenças, o herpes também. Existem dois tipos de herpes, tá? O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 e o tipo 2, os dois podem afetar os olhos, o mais comum é o tipo 1, tá? Aí temos também a varicela zóstica, que também está na família, né, dos vírus da herpes, tá? O citomegalovírus, Epstein-Barr, né? E o humano 678, tá? Então, vocês já devem ter visto alguém com herpes, tá? E às vezes vocês não têm aquela percepção que o herpes também pode atingir o olho. Tá? O herpes, na verdade, ele pode atingir qualquer parte do corpo que ele toca. Ele pode contaminar aquilo ali, pode infeccionar e pode desenvolver a doença. Como que ele pega? Como é que ele se transmite? Através do contato. Tá? Então, se a pessoa tem uma vesícula ali em atividade, tá? A pessoa está com a herpes pleno vapor ali, e toca outra pessoa, aquela pessoa também vai pegar. Ela também vai adquirir o herpes. Tá? Por isso que é muito mais comum o labial. A gente vê muito. Tem gente que tem herpes labial, né? Quando está estressada ali, o herpes estoura, né? E ataca, a pessoa fica com a boca inchada, depois passa o tempo, o herpes melhora também. Isso já mostra pra gente, né, uma característica do herpes, tá? Que ele é o quê? É uma doença crônica, é uma doença que não vai ter cura. Né? Quem adquire herpes, quem tem herpes, vai ter herpes pro resto da vida. Então vai ter momentos onde a pessoa vai ter períodos de exacerbação e períodos de remissão, mas nunca ela vai ter a cura da doença, porque ela sempre vai estar lá. O vírus sempre vai estar lá no linfonodo, né, da pessoa, tá? Ele sempre vai estar no axônio, tá? Ele sempre vai estar no órgão dentro da pessoa. Então, o que acontece? A gente pode observar que nos primeiros 6 meses, tá, de vida, a criança tem uma certa imunidade, né, por causa da mãe. Às vezes ela tem através do leite, mas depois ela perde essa imunidade, né? Depois ela para de mamar, etc. Então não é recomendado a pessoa ficar beijando criança, né? Porque pode contaminar, pode desenvolver até inclusive o herpes ocular, tá? Porque aí fica mais grave ainda, porque é mais difícil de detectar e mais difícil de tratar. Esse nervo aqui é importantíssimo para a gente, porque é o nervo trigêmeo, tá? É o nosso tipo parcaniano. Ele é dividido em 3 sub-ramos: oftálmico, maxilar, mandibular, tá? O ramo aqui em questão que a gente vai focar mais é o ramo oftálmico, né? Porque é o ramo que vai atingir o olho, tá? Aqui no desenhozinho vocês podem observar que ele vai atingir toda a parte da fronte aqui, região dos olhos e ponta do nariz. Tá? Então, o ramo oftálmico ele pega toda essa extensão. Então, isso é importante porque a gente vai ver, conforme a gente for passando aqui para frente, que as doenças que têm o acometimento ocular também tem o acometimento do nariz. Então, a gente vai ver a ponta do nariz e vai ver que ele tem problema no olho. Tá? É um dos sinais que a gente vai ver mais para frente. Aqui, o olho pode estar sim acometido pelo vírus. Tá? Então, passando aqui, tá? Existem aí, né, ainda tem uma certa discussão aí como é que, o que faz, né, o vírus ele entrar em atividade, não entrar. Ele sabe-se que o estresse, né, queda imunológica, a imunidade da pessoa, alimentação, sol, trauma, tudo isso já é meio que comprovado que a pessoa vai ter uma reativação do vírus, tá? Então, quando a pessoa ela tem essa reativação viral, por herpes, a gente tem que identificar o quanto antes para tratar o quanto antes. Porque aquela infecção ali, ela vai sempre estar danificando o tecido que está em volta dela. E a gente vai ver, dependendo do lugar que ela ataca, até no olho, que existem vários locais,
ela vai sempre deixando uma marquinha, sempre deixando uma cicatriz, tá? Então tem que tentar orientar aqueles pacientes para, se tem alguma situação, né? Por exemplo, aqui, a exposição à radiação UV. Se ele percebe que é um paciente que tem recorrência constante de herpes, toda vez que ele vai para a praia, por exemplo, ele tem que evitar de ir para a praia. Porque ele não vai ter toda hora ter que tratar, usar antibiótico viral, né? Ter lesões cada vez piores, mais graves e deixar sequela. Então tem que ser orientado, tem que mostrar para ele que tem uma causa, o que ele está fazendo é um fator de risco para a reativação da doença e tentar orientar o máximo possível essas pessoas. Nisso daí, tem muitos pacientes também que fica tendo quadro de recorrência de herpes e a pessoa fica achando também que é conjuntivite, de repetição. Mais um caso, né, de olho vermelho recorrente, aonde a pessoa tem a impressão que está com conjuntivite, né, e não trata, e ela está com herpes, e o herpes é muito mais prejudicial do que uma simples conjuntivite viral. Tá? Então, nervo paracraniano é importante aprender isso aqui, porque é o nervo que vai cair, no caso, se for perguntado questão de qual nervo que vai acometer o olho. Quinto paracraniano, tá? Vou ter aqui geralmente, tá? A pessoa que tem contato pelo herpes, né, vai adquirir, beleza. Mas aí fica restrito aquela região que ele tem que ter contato inicialmente. Dificilmente ele vai migrar, dificilmente ele vai partir para outras regiões, tá? Porque ele fica muito restrito ao nervo, né? Ao axônio que ele foi ali inoculado, tá? Do contrário, a pessoa que teria, por exemplo, um herpes labial, ela ia para um herpes nasal, depois ocular, e ia estar espalhando pela face, pelo rosto inteiro, e não é assim que acontece. E, geralmente ele fica no local onde ele foi inoculado, tá? Então, por isso que é muito difícil a pessoa ter um herpes bilateral, tá? Os dois olhos. É difícil porque geralmente tudo na costa, tudo na terra, vai pegar de um lado só se ela ter o azar de pegar dos dois olhos. Isso pode acontecer, né? Então aqui só para mostrar para vocês, né, como o herpes ele vai atacar a região onde ele vai ser inoculado, digamos assim, onde ele vai ter o primeiro contato, geralmente ele fica mais restrito a alguma região específica, tá? No corpo do olho, tá? Então aqui a blefaroconjuntivite é a primeira, digamos assim, a mais comum, né, região onde ele onde é a conjuntiva, a gente consegue ver aqui que o paciente ele tem o olho vermelho, nessa foto não está, mas ele pode ficar assim com o olho irritado vermelho também, tá? E fica com essas vesículas aqui, ó. É muito semelhante aqui quanto no lábio também, que as pessoas têm. Então essas vesículas aqui, perioculares também, tá? Isso daqui é característico de herpes, tá? Então o paciente vai estar com todas as lesões aqui, vai passar um tempo e vai desaparecer, tá? Óbvio que a própria defesa, o próprio organismo da pessoa vai dar conta de resolver isso daí com o tempo. Dificilmente a pessoa vai ter uma defesa tão ruim que o negócio vai ficar proliferando muito tempo. Só que, se a gente puder identificar e tratar logo, vai resolver muito mais rápido e vai deixar muito menos sequela no olho da pessoa. Tá? Por quê? O que pode dar de sequela? Né? O que pode prejudicar a visão da pessoa? Ele pode passar para a córnea da pessoa, ele pode ser um herpes, no caso, ceratite herpética, tá? Ceratite de cerato, de córnea, tá? Então, quando ele ataca a córnea, essa lesão que ele está causando aqui, que está em verde, tá? Ela cria uma cicatriz, quando cicatriza. Ela cria uma lesão, ela cria uma mancha branca, às vezes, no local que ela atacou. E aí a córnea deixa de ser tão transparente. Por isso a visão da pessoa vai caindo pouco a pouco, cada vez que ataca e regride, ele vai deixando uma cicatriz no olho, não ficando branco. Então quando você bota aqui um corante, no caso você tem um corante específico, tá? Chamado fluoresceína. Você pinta esse corante no olho da pessoa que tem herpes, joga a luz azul. O corante imediatamente ele vai ficar fluorescente. Tá? Repara que não ficou nada, o olho está normal aqui, não tem nenhuma lesão,
mas aqui onde o herpes está atacando está fluorescente. Tá? Então essa lesão é um dendrito. Dendrito é galho de árvore, né? É um dendrito de seu bulbo terminal, ou seja, ele é um galho de árvore e ele tem como se fosse nas pontas dele uma parte um pouquinho mais arredondada, é o pseudo bulbo. Tá? Isso aqui é patognomônico de herpes. Não tem outra doença que causa isso, somente exclusivamente herpes. Então, se eu pego o paciente, se eu identifico essa lesão no consultório, eu não preciso pedir nenhum tipo de teste laboratorial. Eu tenho certeza absoluta que é herpes, eu já passo o tratamento para ele. É Dendritos. Dendritos com pseudobulbo terminal. Como é que é? Dendritos. Dendritos é galhos, assim, latim, né? Galhos com pseudobulbo terminal. Porque na ponta do dendrito, na ponta dos galhos, tem pseudobulbos, né? O bulbos é redondo. Tem uma parte arredondada. Isso aqui a gente faz cora, né? É só corar mesmo. Falando de que é para fluorescência. Corar com o fluorescência. E aí joga essa luz aqui que chama azul de cobalto. Aí a fluorescência junto com o azul de cobalto em lesões de córnea fica verde fluorescente. Então a gente consegue identificar, não só herpes, né, várias doenças, mas o herpes tem essa característica de ter essa configuração aqui. Né? Aqui, ó, é herpes também, só que já é uma outra face da herpes. Aqui o herpes já está atingindo, tá, ceratouveite, ou seja, ceratocórnea, uveite de úvea. Ele está atingindo tanto a córnea quanto a úvea. A úvea é o quê? Íris cocciliar e coroide. Tá? Então ele está atingindo a parte mais interna do olho. Com isso, você pode observar que aqui dentro já tem alguns tipos de precipitados, alguns tipos de secreção, né, como se fossem os pus que aparecem, né, dentro do olho, que está tornando o olho inflamado. Isso é mais grave ainda. Conforme a gente vai atingindo partes mais internas do olho, a doença vai ficando cada vez mais grave, tá? E mais perigosa. Então, esse paciente aqui, que chega com esse tipo de problema, só dá para ver bem assim que está bem ampliado, mas olha no olho por fora, o olho inflamado, parece que está vermelho, né? E a pessoa não consegue perceber que tem acometimento, né? Reação, a gente chama reação de câmara, que é quando existe reação dentro da câmara anterior, né? Está inflamado. Então é mais grave, pode dar várias complicações, pode prejudicar a visão e pode também aumentar a pressão do olho também, tá? Dói, tende a doer mais também, quando atinge as partes mais internas, tende a doer mais. E a última face que eu vou mostrar para vocês, que é a coreo-retinite, tá? Isso é importante ver a anatomia, porque, ó, córeo de coroide, retinite de retina. Então já atinge a parte mais interna do olho ainda, que é a coroide e a retina, tá? Então, a coreo-retinite, ela vai justamente atacar a retina, que é o tecido que faz a gente enxergar, e vai danificar de uma forma irreversível a retina da pessoa. Danificar. Por causa da inflamação que ela gera, da infecção que ela gera ali. Isso daqui, vocês viram na aula passada, né? Vocês viram como é que é uma retina normal. Isso aqui você não consegue mal ver mais os vasos direito, não consegue identificar onde é que está nervo, tá? Esse paciente aqui, ele está cego. E não vai voltar mais a visão dele. Então é herpes. Então, o que a gente tem que fazer nesses casos, tá? Como ele já está cego, a gente tem que internar esse paciente, tratar, para que não corra o risco, porque nesse caso existe o risco de acometer o olho contralateral. Então a gente vai tratar com medicação endovenosa, rápido, internado o paciente ali, para não deixar ele cegar todo o olho. Esse olho aí já perdeu. Então vocês veem que vai escalonando, né? Conforme ela vai adentrando, quando ela vai atingindo partes mais internas do olho, vai ficando cada vez mais grave. Tá? Como é que é feito o diagnóstico? Existem várias formas laboratoriais que eu expliquei para vocês, só que
A clínica ali, você corou, por exemplo, você viu aquele seu dente terminal, acabou. Não tem o que fazer. Precisa perder tempo. Tá? Outras características a gente observa também na recorrência do quadro. O paciente às vezes já teve um quadro de ceratite antes, depois ele teve uma ceratovite. Então já tem um diagnóstico prévio de herpes, ele conta a história, né? Tem que conversar com ele, não tem necessidade de pedir sorologia, porque às vezes a pessoa tem sorologia para herpes, mas não quer dizer que o herpes está com o olho dela. Ela tem herpes labial, né? Então é muito importante a clínica do paciente. O tratamento é o aciclovir, tratamento padrão, tá? O aciclovir, ele é um medicamento específico para vírus, tá? Como é que é feito o aciclovir? A dose são 2 gramas de aciclovir dia, tá? Então, a caixinha hoje vem com 200 miligramas, que é fornecida pelo SUS. Então, a gente dá 2 comprimidos desse aqui, que fica 400 miligramas, de 4 em 4 horas, durante 10 dias. Tá? Então, se der de 4 em 4 horas, o paciente vai tomar 5 vezes por dia. Por quê? Porque as últimas horas, quando ele está dormindo, a gente desconsidera. Então, se der de 4 em 4, dá 5 vezes, 5 vezes 400 dá 2 gramas. É isso que ele vai tomar. 2 gramas dia de aciclovir. Tem a possibilidade de ele passar pomadinha de aciclovir também, só que é menos prático, né? Ficar passando a pomada ali toda hora, de 4 em 4 horas. É um pouco epiteliotóxico também, a pomada. Não tem muita. Na minha visão, não tem muita praticidade, né? Usando pomada, ficar com o BLK toda hora passando pomada. Melhor usar o comprimido mesmo, é mais prático. E aqui o herpes zoster, tá? Da família do herpes vírus também, tá? Vocês devem ter visto já alguém com isso aí, tá? O herpes zoster, ele já é mais grave ainda do que o herpes simples, tá? Ele tem um acometimento aí mais agressivo, ele é mais doloroso, tá? Geralmente quem tem zoster sente uma dor muito forte. E ele tem essa característica que é clássica dele, parece aquele máscara lá do Batman, né? Um lado da cara de um jeito, outro lado é de outro, né? Porque ele respeita o dermátomo, ele respeita a linha média, tá? Se ele pega o nervo desse lado esquerdo, ele vai ficar do lado esquerdo, ele não vai passar para o direito. Então a gente consegue delinear certamente ali, perfeitamente, até onde ele vai, até onde ele ataca, é a parte que está saudável, aqui do lado contralateral. Tá? Então, a gente vê muito paciente idoso, porque a reação, né, ela cai quando a pessoa está mais velha, ela tem uma defesa ali, imunológica mais baixa, naturalmente. Então é muito comum a gente ver zoster em idoso, mas para a pessoa ter zoster, ela tem que ter estimulantes a varicela. Né? Catapora, né? Vocês tiveram catapora, né? Então vocês têm risco de ter zoster. Se tiverem mais velhos. O risco é alto, né? Hoje tem vacina para isso, né? Se quiser tomar vacina, tem vacina contra as zoster, tá? Principais fatores desencadeantes: idade avançada, imunossupressão, trauma que reduz a imunidade, tá? E irritação. Mostrando aqui para vocês, ó, ramo, oftalmo, tá? Qual o ramo que acomete o olho do trigêmeo? Oftalmo. Se eu perguntar qual é o ramo, o pessoal vai falar trigêmeo. Ele é o nervo inteiro. Primeiro ramo? Qual o primeiro ramo? Oftalmo. Mas dentro do oftalmo tem um ramo chamado naso ciliar, que o naso ciliar que vai lá na pontinha do nariz, ó. Trigêmeo oftálmico do naso ciliar. Então a gente pode observar aqui, ó, que esse paciente, eu falei naquela imagem lá, fronte, olho, ponto do nariz, tá? Esse paciente com certeza tem algum tipo de acometimento ocular. Se a gente observar isso daqui, isso tem um novo, né? Que é um sinal de Hutchinson. O sinal de Hutchinson, ele é de zoster, tá? É um sinal aonde a gente observa que o paciente que atingiu ali a ponta do nariz sabe que aquele paciente tem um acometimento ocular.
mesmo jeito que existe o simples, que ele pode acometer a pléfora, conjuntivite, ceratite, ceratomeite, a clororetinite, os zoster também, dependendo do lugar que ele ataca, ele pode dar qualquer um desses quadros aí. Tá? Então ele pode atingir só a conjuntivite, pode dar só um tipo de olho vermelho, né? Ele pode dar uma psoriasite, ceratite, tudo isso daí ele pode causar. Só que, como eu falei para vocês, quanto mais aprofundado, quanto mais dentro do olho, regiões mais internas, vai ficando cada vez mais grave. Então, se a gente pegar uma neurite óptica, que é um nervo óptico, comparada com a conjuntivite, a neurite é muito mais grave, porque vai acometer justamente o nervo que transmite a visão da gente. A conjuntiva, mas não vai irritar ali, vai coçar, né? Então, por isso que a gente tem que ter um exame bem minucioso do olho inteiro, porque qualquer parte do olho pode ficar acometido pelos ósseos, tá? Então, tem uma vacina, né? Quem teve varicela, quem teve quando era criança, teve catapora, tem um risco de ter zóster, tá? A gente aqui está falando só de olho, mas o zóster pode pegar qualquer parte do corpo, tá? E aí, para evitar isso daí, temos aqui duas opções, Shingrix e Zostavax, tá? A Shingrix é uma vacina que a gente não tem aqui hoje no Brasil, mas quem quiser ir para Miami, aproveita para pagar mais $100 ali, toma a vacina e tá tudo certo, né? E o Zostavax também, né? É o que está disponível aqui no Brasil, porém, ele é um vírus atenuado. O que é isso? Paciente que tem imunossupressão, paciente que tem AIDS, não vai tomar essa vacina, né? Porque ele pode desenvolver a doença. Tá? Ele é atenuado, ele não está morto, né? Não é parte viral. Professor, de quanto tempo tem que tomar isso aí? Eu só tomo uma vez. 2 doses. Uma a gente vai de 6 meses para Miami, dá para 7 dias tomar. Será que ele vai? Mas quem tem uma supressão, né? Tem que fazer uma força aí. Ele vai ter isso aí, isso é grave. Qual é o tratamento? Mesmo se for vivo, da simples. Também tem igual, só muda a dose. A dose vai ser maior. Então, como a ciclovia a gente tomava 2 gramas dia, no herpes simples, no zoster, vão ser 4 gramas dia. É só tu dobrar todos os comprimidos, tá? O tempo de tratamento é o mesmo, tá bom? Então vai ter que tomar 4 comprimidos 5 vezes no dia para tratar o zoster. Outra, digamos assim, outro complemento do tratamento que não é para tratar em si, mas é para resolver as dores, geralmente passar algum tipo de analgésico opioide um pouquinho mais forte, tá? Uma codeína, Antilex, porque a dor é muito forte. Então o paciente ele tende a pedir mesmo para passar alguma coisa para a dor, porque os ossos ele dói bastante. Se a pessoa tem zoster, às vezes aqui na região do tórax, ela até dificuldade de respirar ela tem. Porque ela dói muito, então quando ela respira, tudo sai, está estraçalhando. E essa dor, mesmo no tórax, no rosto, em qualquer lugar, mesmo depois da doença ter ido embora, ela pode persistir para sempre. A pessoa pode ter uma neuralgia pós-herpética que não resolve nunca mais. Então, é uma doença que pode causar vários danos, né? Eu acho que compensa se vacinar sim. É por 10 dias. Oi? É por 10 dias, né? 10 dias. Pode falar. Olha, tem que dar 4 gramas dia, né? Então, dependendo do comprimido que você tomar, geralmente eu estou falando da ciclovia de 200, tá? Que é o que está tendo SUS. Teria que tomar 800 miligramas cada dose. Tá bom? Então são 4 comprimidos. 5 vezes ao dia. Mas, se você for na farmácia, pode encontrar de 400 miligramas, né, até 800. Tá? Fica mais fácil a posologia também, né, para tomar.
E é isso aí. Dúvidas? Quem tem esse número aqui? Chega na semana, tá? Foi lá, deu 2 para Eu fui recente no caso de história da semana passada. Esse aí você come bem. É só esperar a conta chegar. Como que funciona a conta? Ai, professor, achei que tá legal. Tá parecendo identidade de Provavelmente é assim, Alguém quer fazer oftalmo aqui? Não. 78? Caralho, Chico, é velhona. Não, eu digo que é velhona e é muito dura. Certo, meu avô já tem 95, mas ele já tá querendo sair. Não gosta mais, meu avô anda lá em cima das novinhas. Ele andava com a criança. até 95 ele. Meu avô tá querendo decair. Exato, que essa parte que ele